Obrigado por você estar aqui no quadro Gotas da História. Hoje nós vamos falar sobre o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Você certamente já deve ter ouvido falar nele. Eu já tive a oportunidade de criar um vídeo falando sobre a transição do Império para a República. Lá você vai encontrar a participação dele nesse processo e que foi decisiva. Nós vamos destacar aqui alguns pontos do seu governo. No dia 15 de novembro de 1889 ele assume, mas no dia 23 de novembro de 1891 ele declina. Então perceba que foi pouco mais de 2 anos, ou seja, alguns dias. É importante a gente destacar que na época que ele assume o governo, a Europa estava passando por aquele processo da segunda revolução industrial. Estava ocorrendo também a expansão europeia. Imagina o neocolonialismo, o capitalismo em expansão. A segunda metade do século XIX foi marcada pelo crescimento da indústria química, da indústria elétrica. Nessa época, a energia era considerada barata e necessitava-se de mão de obra barata também. Então havia muita exploração nesse sentido. Houve o fortalecimento da indústria e o Brasil contribuía com tudo isso com a exportação do café. Vamos considerar aqui também alguns dados importantes sobre esse Marechal Deodoro da Fonseca. Olha, ele era alagoano. Por que é importante esse detalhe? Porque o Brasil havia saído do período imperial, estava entrando na República, era um alagoano. Você se lembra de 1985, depois que caiu o regime militar? Quem foi o primeiro presidente da República? Foi Fernando Collor. E Fernando Collor era o quê? Alagoano. Isso é uma dica de que os alagoanos, eles são muito políticos, eles têm uma participação muito grande no poder. Isso é para você ir fazendo as conexões. Eu já havia dito que Marechal Deodoro ele era um herói. Ele foi herói porque ele participou da Guerra do Paraguai. O Brasil, na versão dos brasileiros, ele foi o vencedor. Esse foi o maior conflito armado da América Latina. Então você já imaginou as honras que ele tinha? Ele também lutou na Revolução Pernambucana, 1848 a 1850. Olha, 1848, 8 anos depois daquele golpe da maioridade. E essa revolução foi a última revolução provincial do período imperial. E esses são dados importantes que tornam o Marechal um homem preparado para aquele comando. O Marechal Deodoro era um daqueles comandantes que defendia a monarquia com unhas e dentes. E agora ele estava ali como governante da República. Todos estavam na expectativa. Se você viu o vídeo anterior, sabe que ele tinha muita intimidade com Dom Pedro. E sempre alguns resquícios do Império poderiam ser despertados ali. Por isso, havia uma grande expectativa em torno do seu governo. As monarquias, elas são muito diferentes. Às vezes, quando a gente pensa em monarquia, sempre pensa em um tipo, em um modelo. Mas não é assim que a história revela. As monarquias ocidentais, por exemplo, nós temos as monarquias da Dinamarca, da Espanha, do Luxemburgo, e temos também aquelas monarquias do Oriente Médio, como por exemplo na Arábia Saudita, Catar, Kuwait. Aqui no Brasil, a monarquia que havia sido deixada para trás era muito querida por muitas pessoas. Muitos tinham a admiração do imperador. Isso fazia com que a nação ela pudesse parecer uma nação europeia. Aqueles tempos antigos da nação europeia, das nações europeias. Um fato importante para a gente retomar aqui é que o Marechal Deodoro ele tinha um amigo que era apaixonado pela República e também era inimigo do Império, da monarquia. O seu nome era Benjamin Constant. Ele era tão desejoso da República
que ele reunia os seus amigos para discutir como seria a República, isto em pleno Império. E mais, algumas dessas reuniões eram na casa do próprio Deodoro da Fonseca. Você já imaginou ali o Marechal Deodoro naquelas discussões falando como seria a República e ele sendo amigo do imperador, e tudo isso no processo imperial, e ele era amiguíssimo do imperador? Não foi à toa que o Marechal Deodoro foi um dos articuladores do golpe que derrubou a República. E claro, Benjamin Constant também. O governo do Marechal Deodoro, ele é considerado um governo provisório porque ainda não se tinha uma Constituição. Ela só vai vir a existir em 1891. Por isso, ele teria que organizar a casa, preparar o povo e a nação para esse momento. É importante a gente lembrar que, na época em que ele foi eleito presidente, só havia eleição para presidente. Ou seja, e a eleição era indireta, não era o povo que elegia. Por isso o povo não teve participação nesse processo. Mais um elemento para justificar isso. É importante também a gente saber que o vice-presidente, ele tinha uma eleição à parte. Então tinha eleição para presidente, depois tinha eleição do vice-presidente. O segundo lugar, aquele que perdeu para ser presidente, foi Prudente de Moraes. E o vice-presidente foi Floriano Peixoto. Esses cidadãos, eles serão protagonistas em eleições posteriores. Mas é importante você perceber que logo ali no início das eleições havia alguma coisa que estava preparando a nação para aqueles personagens. O governo do Marechal Deodoro, ele foi considerado desastroso por vários motivos. Um dos motivos que nós podemos arrolar aqui é que logo no início do seu governo ele dissolve a Assembleia. Já imaginou? Dissolver a Assembleia, as Assembleias Legislativas Municipais. Ele fez isso com a intenção de renovar. Ele queria destruir os últimos resquícios do Império. Aquelas assembleias não representavam mais a República, mas o Império. Então ele queria dissolver. Só que essa ação de ele dissolver para ser reinterpretada demorou um pouquinho de tempo. Depois que Deodoro assume, agora vai ter que ter as eleições para as províncias, o que hoje nós chamamos de estados. Só que nas províncias, naquela época, não tinha eleição para eleger o governador ou aquele que ia comandar a província. O presidente eleito, que foi Marechal Deodoro, ele dizia: olha, essa província aí, quem vocês vão eleger para representar essa região? Então, eles faziam as eleições e aí entrava o papel do coronel. E aquela prática do coronelismo, ela vai se implantar, porque eles estabeleciam um governante que atendesse os seus interesses. É nesse período que vai acontecer o voto de cabresto, lembra? Onde o político direcionava quem a pessoa iria votar. O voto ele era aberto, as pessoas falavam, ninguém escrevia sobre o voto. Então, tudo isso fez parte daquele processo para que os representantes dos estados ou das províncias na época pudessem estar lá com o presidente. Isso era tudo que os coronéis queriam. Você viu no vídeo anterior que nós falamos que os coronéis eram um dos mais interessados na República, exatamente por causa dessa descentralização do poder. Por causa dessa autonomia. Havia alguns atos de Marechal Deodoro que parecia que ele estava no período imperial. E isso deixava as pessoas com a pulga atrás da orelha. Será que a República é tudo isso de bom que as pessoas dizem? Para vocês terem uma ideia, ele mandou fechar um jornal. A polícia invade o jornal e mata o redator da tribuna. Isso causa uma impressão tão negativa diante do povo e a partir daí ele passa a ser observado mais de perto. Outra coisa que ele fez, que só um monarca faria, ele começou a distribuir cargos públicos. Um dos seus sobrinhos era Hermes da Fonseca, que viria a ser presidente. E esse sobrinho
ele foi beneficiado com cargos públicos oferecido exatamente pelo Marechal Deodoro da Fonseca, agora presidente. A história diz que ele só não distribuiu cargos para os filhos porque ele não os tinha. Lembre-se, esse período era um período de um governo republicano, mas não era um governo democrático. Não havia democracia ainda. Era apenas o início da República. Houve também algumas mudanças simpáticas no seu governo. Por exemplo, ele nacionalizou todo imigrante que estava no Brasil. E isso fez com que as pessoas tivessem facilidades de se tornarem brasileiras e assim terem seus direitos. Foi no seu governo que começou aquele processo de separação da Igreja e do Estado. Para vocês terem uma ideia da importância da separação da Igreja do Estado, é que no período do Império, os casamentos eles só poderiam ser na igreja. Ninguém poderia casar no civil, e agora as pessoas poderiam simplesmente assinar um papel e dizer: eu estou casado. E isso foi uma grande liberdade. Também foi a partir desse processo da separação da igreja do Estado que os cemitérios passaram a existir e a ter uma notoriedade muito grande. Sabe por quê? Porque antes as pessoas eram enterradas próximas da igreja. Ou seja, as pessoas mais importantes, elas eram enterradas mais próximas da igreja. Já viu aquele cheiro de cemitério? Esse cheiro era considerado uma coisa quase santa. Aqui em São Paulo, foi encontradas pessoas que foram enterradas debaixo das igrejas. Ou seja, quanto mais próxima a pessoa fosse enterrada da igreja, ela era considerada mais próxima de Deus. Ela iria ter muito mais privilégios. E com a República, essa separação, agora tinha um cemitério e todos poderiam ser enterrados no mesmo lugar. Então perceba que mudanças simples como essa causaram diferenças enormes. Houve também algumas ações desastrosas. Um dos seus ministros, chamado Rui Barbosa, ele era um homem de uma grandeza intelectual sem par, mas ele foi marcado no seu ministério como aquele que fracassou. A política do encilhamento. Esse momento de muita euforia, onde os cavalos eles eram selados e onde as pessoas estavam ali naquele alvoroço para apostar e no final somente alguns ganhavam, refletiu muito bem a política que foi estabelecida por Rui Barbosa. As pessoas pediram dinheiro ao banco, o banco cedeu dinheiro, porque era um momento de euforia, as pessoas investiram esse dinheiro, mas não tiveram retorno. Logo, os bancos, eles sentiram falta desse dinheiro e começaram a quebrar. Esse foi um insucesso. Várias empresas fantasmas foram criadas para pedir empréstimos. E dizem até que pessoas do governo criaram empresas falsas para pegar esse dinheiro. Mas esse ponto aí, a gente vai falar em outro vídeo. O seu governo também enfrentou um momento cultural muito difícil. Porque essa era a época onde o Brasil estava procurando se adequar aos modelos que eram considerados de elite na época. As pessoas sabiam quem era o europeu, as pessoas sabiam quem eram os orientais, mas quem eram os brasileiros? Os brasileiros não tinham definição de raça, e naquela época a raça defendia uma nação. Apesar de ser analfabeto, ter vários níveis, mas 80% da nação não sabia ler. Por fim veio a eleição para presidente. Vieram as eleições. E ora, veio a eleição para presidente, veio a eleição para vice-presidente, veio a eleição para deputado, veio a eleição para senadores, mas não teve eleição para prefeitos, muito menos para os governadores, que na época eram os presidentes dos estados. E quem votava nessa época era uma outra história. Teriam que ser homens maiores de 21 anos, que soubessem ler e escrever e não pertencessem
a nenhuma ordem religiosa ou militar. Somando tudo isso, não sobrava 10% da população para votar. O fim do seu governo foi trágico. Não foi um desfecho que talvez ele quisesse, mas simplesmente deu na sua cabeça que ele queria presentear um amigo com o Porto. E então, quando ele foi presentear esse amigo, os deputados disseram: não, não é assim, nós não estamos na monarquia. E então, em resposta, ele mandou fechar o Congresso. Ele queria dar o presente a todo custo, ou por arrogância, ou por subiu a cabeça, aquela coisa de ser presidente, o primeiro presidente. Eu não posso questionar isso porque não existem registros históricos para essa descrição, mas alguma coisa aconteceu. Para conseguir o seu objetivo, no dia 3 de 11 de 1891, ele declarou estado de sítio. Tudo isso para conseguir o seu objetivo. A reação também foi imediata. Um tal de Custódio de Melo. Ele era marinheiro. Ao saber de tudo isso, ele entrou no encoraçado, que na época era chamado Riachuelo, e apontou os canhões para a cidade do Rio de Janeiro em forma de uma ameaça. Diante disso, o Marechal Deodoro foi pedir ajuda aos seus ministros. Porém, eles disseram não. Eles perceberam que a situação estava insustentável. Diante dessa situação, em 2 de novembro de 1891, ele renuncia. Há fontes que registram várias coisas que ele poderia ter dito. Mas uma delas foi: eu assino agora a alforria do último escravo do Brasil. Era como se ele fosse um escravo do Brasil. É como se ele tivesse sido usado por todo aquele processo e ele era mais um escravo, ele não teve autonomia para nada. Bem, isso foi o que ele quis dizer. Mas a história diz que ele foi o grande articulador da transição. Ele e aquele amigo dele que nós já citamos aqui, Benjamin Constant. Os registros dizem que ele ficou muito amargurado, muito triste e pouco tempo depois morreu. Se você lembra do vídeo anterior, lembra como foi que ficou o imperador? A história parece um pouquinho. Aí nós vamos conhecer a história de Floriano Peixoto. Mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo. E não esqueça que aqui é o Gotas da História. São apenas pequenas gotas para que você possa construir o contexto histórico de onde esses fatos ocorreram. Aqui você tem noções claras de temas complexos. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe e se inscreve. Tchau, até o próximo vídeo.